Nos capítulos 17 e 18 do livro de Apocalipse, encontramos as duas primeiras visões deste quarto parêntese, que revelam o fim da Grande Babilônia. No capítulo 17, ela é retratada sob o aspecto religioso como uma meretriz. No capítulo 18, ela aparece em seu aspecto comercial, representada como uma cidade verdadeira. A destruição desta cidade nos dias finais da tribulação ecoa até o próprio céu, e a consequência imediata é o início das bodas do Cordeiro. A alegria celestial com a queda da Babilônia é seguida por um regozijo ainda maior, a união de Jesus Cristo com sua noiva. Este acontecimento ocorre pouco antes de seu retorno à terra para o confronto final com a besta, em Armagedon. No capítulo 19, versículos 1 a 4, temos o coro de aleluia. A expressão "depois destas coisas", também presente no capítulo 18, versículo 1, introduz esta nova visão e também avança os acontecimentos de forma cronológica. A ruína da Babilônia na terra provoca uma celebração no céu, expressa por 4 vezes com a palavra aleluia, única ocorrência dessa palavra no Novo Testamento. Aleluia é uma transliteração da palavra grega Haleluia, que vem do hebraico Halel, louvor, e Jah, Jeová, significando louvai ao Senhor. Nos Salmos, a palavra aparece 24 vezes, geralmente traduzida como louvai ao Senhor. Os Salmos de número 113 ao 118 compõem o Halel do Egito, associado à libertação de Israel da escravidão. Aqui, em Apocalipse, temos uma libertação ainda maior, que leva a um hino celestial de louvor. A expressão "uma grande multidão" remete àquela vista no capítulo 7, versículo 9, que estava na terra. Neste caso, a grande voz de louvor é ouvida no céu, em perfeita harmonia, elevando o seu aleluia até o trono. Não há base para limitar este grupo aos mortos martirizados, nem às hostes angelicais. Pelo contexto, é evidente que são os redimidos, todos os salvos no céu, celebrando a derrota de um antigo inimigo de Deus. 3 notas de louvor são destacadas. Salvação, que abrange todo o plano de Deus consumado. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Glória, que reflete a perfeição divina manifesta na redenção pelo Cordeiro. E poder, que é a força necessária para concretizar essa redenção sobre a terra. Em alguns manuscritos, aparece também a palavra honra entre glória e poder, mas as traduções Almeida Revista e Atualizada e Versão Brasileira não a incluem. O louvor é dirigido a Deus, como também ocorre em Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 a 10. A união dos louvores da terra e do céu no final da tribulação evidencia a iminente instauração do reino milenar de Cristo. As palavras "porque" e "pois" introduzem 2 razões para o louvor. Primeiro, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Isso resume todos os atos de Deus. São verdadeiros em essência e justos conforme o seu próprio padrão. A mesma confissão foi ouvida em Apocalipse, capítulo 16, versículo 7. Segundo, pois julgou a grande prostituta. Esta é a aplicação prática da verdade anterior. A Babilônia, simbolizada como meretriz, corrompeu as instituições divinas por séculos. Ela negociou a revelação de Deus em troca de seus próprios interesses e perseguiu os santos. O clamor por vingança dos santos martirizados, ouvido no capítulo 6, versículo 10, agora é respondido. Deus executa juízo sobre essa entidade, como está profetizado em livros como Isaías, capítulo 61, versículo 2, e segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. O segundo aleluia é entoado ao se observar o fumo de sua destruição subindo para sempre. Apocalipse 18, versículos 9 e 18. Isso simboliza um memorial eterno da justiça divina, como também vemos em Isaías,
capítulo 34, versículos 8 a 10. No versículo 4, os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostram mais uma vez diante do trono. Sua primeira aparição foi em Apocalipse, capítulo 4, versículo 4. E agora, nesta 12ª menção, eles encerram sua participação com Amém, Aleluia, reconhecendo o cumprimento dos propósitos divinos. Essa é também a última menção deles no livro. A igreja, representada pelos 24 anciãos, agora aparece como noiva, e os seres viventes não mais se destacam, pois o próprio Cristo se manifesta plenamente. Nos versículos 5 a 10, somos conduzidos às bodas do Cordeiro. A voz do trono, que anteriormente proclamou, está feito, em Apocalipse, capítulo 16, versículo 17. Agora convoca os servos de Deus a louvarem. Todos, grandes e pequenos, são chamados. Esta é a 7ª referência aos servos no livro. Em resposta, ouvimos o 4º, Aleluia, descrito com 3 comparativos, como a voz de uma grande multidão, de muitas águas e de fortes trovões. Os crentes, aliviados da opressão babilônica, respondem com louvor. O verbo reina, tempo aoristo no grego, é melhor traduzido como tem tomado para si poder real, indicando que o juízo sobre a Babilônia é o primeiro ato visível do reino. No versículo 7, a grande multidão celebra o que está por vir. Regozijemo-nos e alegremo-nos são expressões de alegria intensa. A motivação é clara, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se ataviou. O casamento, como instituição divina, antecede Israel e a Igreja. Gênesis 2, versículos 21 a 24, sendo usado como figura em diversos textos. Isaías 54, versículos 5 e 6, Jeremias 31, versículos 31 e 32. No entanto, a Igreja como noiva de Cristo só é revelada no Novo Testamento. Paulo utiliza essa figura em Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 32, e em 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. A preparação da noiva indica que o tribunal de Cristo já ocorreu, e os atos de justiça dos santos se tornam o vestido nupcial. Apocalipse 19, versículo 8. João, maravilhado, é instruído a escrever a 4ª bem-aventurança do livro. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Esta ceia parece ocorrer na terra, no início do milênio, e os convidados são os redimidos da tribulação e de outras eras. Como na parábola em Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 13, muitos serão chamados, mas nem todos serão dignos. Ao final, João tenta adorar o anjo, mas é corrigido. Somente Deus deve ser adorado. O anjo esclarece que é apenas um servo, como João e seus irmãos, os que têm o testemunho de Jesus. Esta expressão, também usada em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, refere-se aos crentes da tribulação, que mantiveram firme o testemunho mesmo sob extrema perseguição. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A essência de toda a revelação profética é apontar para o glorioso reinado de Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, versículo 16. No capítulo 19, versículo 11 do livro do Apocalipse, começa a 3ª grande visão do apóstolo João. Ele vê o céu aberto e o Senhor Jesus Cristo é revelado como aquele que vem do céu liderando os exércitos celestiais. Esta visão representa o clímax de todo o livro e, na verdade, de toda a história da humanidade. Desde a primeira visão, onde o Senhor Jesus Cristo foi visto entre as igrejas, nos capítulos 1 a 3, e depois no capítulo 4 até o capítulo 19, versículo 10, onde ele é visto no céu, agora finalmente ele é revelado à terra como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este momento pode ser compreendido em 3 dimensões. Primeiro, como a consumação da profecia. O profeta Zacarias, no capítulo 14, versículos 3 e 4, predisse que o Senhor sairia para pelejar contra as nações e que seus pés estariam sobre o Monte das Oliveiras, que se fenderia ao meio.
O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, versículos 29 e 30, descreve o mesmo evento, quando o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e todas as tribos da terra o verão vindo com poder e grande glória. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8, também descreve este momento. O Senhor Jesus Cristo será revelado do céu com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não obedecem ao Evangelho. O apóstolo João já havia antecipado esta cena em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, ao escrever que todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Em segundo lugar, este é o clímax da história humana. Desde a queda do ser humano em Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15, o mundo tem esperado o cumprimento da promessa divina de um descendente que venceria o mal. A declaração de Eva em Gênesis capítulo 4, versículo 1, ao dar à luz Caim, mostra essa expectativa, ainda que prematura. Com o passar dos séculos, nenhum homem conseguiu cumprir essa expectativa. Quando o Senhor Jesus Cristo veio, foi rejeitado e crucificado. Agora, no Apocalipse, um outro homem de natureza completamente diferente, chamado de besta, engana as nações e reúne os exércitos da terra contra Deus. A resposta divina a essa rebelião é a revelação do Senhor Jesus Cristo como o líder dos exércitos celestiais, vindo para destruir o inimigo e reivindicar a sua herança. A vinda do Senhor Jesus Cristo será visível a todos. Em Mateus capítulo 24, versículo 27, ele é comparado ao relâmpago que se mostra de um lado ao outro do céu. Haverá grande comoção na terra, cidades desmoronando, terremotos ocorrendo, como descrito em Apocalipse capítulo 16, versículo 19. Os fenômenos astronômicos descritos em Mateus capítulo 24, versículo 29, precedem a aparição do sinal do Filho do Homem, no versículo 30, indicando de forma inconfundível que é o Senhor Jesus Cristo quem vem. No versículo 11 do capítulo 19, João vê o céu aberto e o Senhor Jesus Cristo montado num cavalo branco. Diferente de sua entrada anterior em Jerusalém sobre um jumentinho, como anunciado por Zacarias capítulo 9, versículo 9, agora ele vem como guerreiro vitorioso. O cavalo branco simboliza a justiça da sua causa. Ele é chamado de fiel e verdadeiro, uma referência à sua fidelidade e veracidade durante toda a sua vida, como já mencionado nos capítulos 1, versículo 5 e 3, versículos 7 e 14. Ele vem para julgar e pelejar com justiça, como predito por Isaías no capítulo 11, versículos 3 a 5, e no Salmo 110, versículo 6. João descreve os olhos do Senhor como chama de fogo, suas muitas coroas reais, um nome que ninguém conhece senão ele mesmo, e uma veste mergulhada em sangue. Esta imagem remete à profecia de Isaías, capítulo 63, versículos 1 a 4, onde o Messias é visto pisando o lagar da ira divina. O segundo nome apresentado aqui é a Palavra de Deus, conectando esta cena com João capítulo 1, versículos 1 a 18. Os exércitos celestiais o seguem montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, como descrito também em Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Estes exércitos representam os salvos de todas as eras, não apenas anjos, conforme indicado em Judas versículo 14, Zacarias capítulo 14, versículo 5 e 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. O Senhor Jesus Cristo possui uma espada afiada saindo da boca, símbolo de sua palavra poderosa que julga. Este símbolo aparece em Apocalipse capítulo 1, versículo 16, capítulo 2, versículos 12 e 16, e está ligado à profecia de Isaías capítulo 11, versículo 4. Paulo também menciona isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Ele regerá as nações com vara de ferro,
como anunciado no Salmo 2, versículos 8 e 9, e repetido em Apocalipse capítulo 2, versículo 27. Esta vara representa não apenas o cuidado do pastor, mas também o juízo sobre os inimigos do rebanho. Cristo pisa o lagar do furor da ira de Deus, como mencionado em Apocalipse capítulo 14, versículo 20, e agora novamente aqui. O próprio Isaías, no capítulo 63, versículo 3, diz que ele pisa sozinho o lagar. Joel, capítulo 3, versículos 13 e 14, descreve o lagar cheio, no vale da decisão. Finalmente, no versículo 16 do capítulo 19, está escrito sobre a veste e sobre a coxa do Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esta inscrição declara sua soberania absoluta. É a resposta definitiva à pergunta feita por Pilatos em João capítulo 18, versículo 37. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, e o anjo em Apocalipse capítulo 17, versículo 14, já haviam afirmado esta majestade. Agora ela se manifesta plenamente. O Senhor Jesus Cristo é o soberano de toda a criação, vindo para reinar com poder, glória e justiça. A vinda do Senhor Jesus Cristo será visível a todos. Em Mateus capítulo 24, versículo 27, ele é comparado ao relâmpago que se mostra de um lado ao outro do céu. Haverá grande comoção na terra, cidades desmoronando, terremotos ocorrendo, como descrito em Apocalipse capítulo 16, versículo 19. Os fenômenos astronômicos descritos em Mateus capítulo 24, versículo 29, precedem a aparição do sinal do Filho do Homem, no versículo 30, indicando de forma inconfundível que é o Senhor Jesus Cristo quem vem. Estou comentando Apocalipse capítulo 19, versículos 17 e 18. Nenhum detalhe é dado do momento em que a espada divina brilha, nem quando a vara do pastor fere ou quando o lagar da ira de Deus é pisado, o que é chamado de a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, em Apocalipse capítulo 16, versículo 14, é apresentada aqui apenas no seu resultado final. Na realidade, não é uma batalha no sentido tradicional, como dois exércitos de forças equivalentes lutando com avanços e recuos. O que temos é a destruição absoluta dos exércitos reunidos, executada pela espada que sai da boca de Jesus Cristo, como está no versículo 21 do capítulo 19. A figura da espada representa o poder da sua palavra. Com uma única palavra, o Senhor derrota os rebeldes. A devastação é ilustrada pela convocação das aves do céu para a ceia do grande Deus. No contexto do Oriente Médio, abutres e aves de rapina se ajuntavam nos campos de batalha para devorar os corpos dos soldados mortos, e sua presença era o único sinal de movimento em meio à morte e ao silêncio. É essa a imagem que o apóstolo João recebe para ilustrar a maior carnificina que a humanidade já terá presenciado. Aqueles que rejeitaram a verdade seguiram o enganador e colheram destruição. O anjo que faz a convocação está em pé no sol, o que indica o brilho intenso da sua presença. É importante lembrar que, nesse ponto, já houve sinais cósmicos marcantes. O reino da besta foi mergulhado em trevas, conforme Apocalipse capítulo 16, versículo 10. O Senhor Jesus havia profetizado em Mateus capítulo 24, versículo 29, que logo depois da aflição daqueles dias, o sol escureceria. Zacarias também profetiza no capítulo 14, versículo 6, que naquele dia não haveria luz clara nem espessa escuridão. Então, nesse cenário de trevas e julgamento, o anjo clama com voz poderosa a todas as aves que voam pelo meio do céu, convocando-as à ceia do grande Deus. A mesma palavra usada para ceia no versículo 9, que descreve a ceia das bodas do Cordeiro, é agora usada para esta ceia de juízo. O contraste é intencional. Deus prepara um banquete de alegria para Cristo e sua noiva, enquanto Satanás
só pode oferecer uma ceia de cadáveres para aves impuras. A linguagem usada aqui é semelhante à de Ezequiel, capítulo 39, versículos 17 a 20, onde é dito: Ajuntai-vos e vinde ao meu sacrifício que sacrifiquei por vós. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra. Embora alguns confundam os eventos de Ezequiel com os de Apocalipse, um exame cuidadoso mostra que se trata de ocasiões distintas. A batalha em Ezequiel é causada por Gog e Magog, vinda do norte, e ocorre no início da tribulação. Já a batalha em Apocalipse ocorre no final da tribulação, com todas as nações reunidas contra Jerusalém. O chamado às aves é uma antecipação do juízo descrito nos versículos 19 a 21. A palavra carne aparece 5 vezes, indicando a total aniquilação das distinções sociais: reis, capitães, poderosos, servos, livres, pequenos e grandes. Todos são reduzidos a pedaços de carne. Nada protegeu contra a espada que sai da boca do Senhor. É uma imagem vívida da igualdade no juízo. Todos os níveis da sociedade, todos os seguidores da besta, todos reunidos no mesmo fim. Agora estou comentando Apocalipse capítulo 19, versículos 19 a 21. Depois da visão do Senhor vindo com os exércitos do céu, no versículo 11, e da convocação das aves no versículo 17, João vê o confronto direto entre o Senhor Jesus e os exércitos da terra liderados pela besta. A expressão "os reis da terra", já vista em Apocalipse capítulo 17, versículo 2 e capítulo 18, versículo 9, se refere a todos os líderes mundiais que entregaram sua lealdade à besta. Conforme vimos em Apocalipse capítulo 16, versículo 16, inicialmente esses reis estavam divididos, uns contra, outros a favor da besta, mas agora se unem contra o Senhor, como profetizado no Salmo capítulo 2, versículos 1 a 3. O engano satânico reuniu os exércitos, mas foi Deus quem permitiu o ajuntamento, como se lê em Zacarias, capítulo 14, versículo 2. Sob o comando da besta e do falso profeta, essas forças tentam impedir o Senhor Jesus de reivindicar sua soberania sobre a terra. A expressão "os exércitos da besta", no plural, sugere a diversidade de nações ali reunidas, enquanto o exército do céu está unido sob a liderança do Senhor Jesus Cristo. Subitamente, os 2 líderes da rebelião são presos. O verbo usado no original, piazo, indica uma prisão com força hostil, como ocorre no Evangelho de João em várias tentativas de prender o Senhor. João capítulo 7, versículos 30 e 32, capítulo 8, versículo 20, capítulo 10, versículo 39, capítulo 11, versículo 57. Com essa ação divina, os exércitos ficam sem liderança. Os homens nos quais confiaram agora são levados ao lago de fogo. A besta é o representante máximo do poder satânico encarnado. Desde sua aparição em Apocalipse capítulo 11, versículo 7, e especialmente no capítulo 13, versículos 1 a 10, ele personifica o império mundial final. Ele exige adoração, como está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, e se opõe diretamente a Deus. O falso profeta, mencionado pela primeira vez como tal em Apocalipse capítulo 16, versículo 13, é aquele que complementa esse sistema satânico. Ele é um judeu apóstata, como descrito em Apocalipse capítulo 13, versículos 11 a 18, e realiza sinais e prodígios para enganar, como diz 1 João, capítulo 2, versículo 18, e capítulo 4, versículo 1. Ambos são lançados vivos no lago de fogo, mencionado aqui pela primeira vez em Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Esse lugar é descrito como ardente, preparado para o diabo e seus anjos, conforme Mateus capítulo 25, versículo 41. Essa é a primeira de 5 referências ao lago de fogo no livro. Os outros estão em Apocalipse capítulo 20, versículos 10, 14 e 15, e capítulo 21, versículo 8.
Mesmo que alguém argumente que essa linguagem seja simbólica, o que dizer da realidade por trás do símbolo, se já o símbolo é tão terrível? Depois disso, no versículo 21, o Senhor lida com os demais, os exércitos da terra. Eles são mortos pela espada que sai da boca dele. Essa espada é uma arma espiritual de força irresistível. Não há resistência, não há confronto físico, não há batalha com armas humanas. A palavra do Senhor é suficiente para destruir todo o poder militar reunido contra ele. Estes mortos comparecerão futuramente perante o grande trono branco, como está em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, e receberão a justa sentença. A cena se encerra com as aves de rapina descendo sobre o campo de batalha. O entardecer é escuro e o silêncio é quebrado apenas pelos sons das aves se alimentando. É o fim da tribulação, o fim do domínio do pecado sobre a terra. Como diz Tiago capítulo 1, versículo 15, o pecado sendo consumado gera a morte.